Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue conosco. É uma alegria estarmos aqui nessa manhã, retomando a nossa rotina da Escola Bíblica Dominical. Ficamos aí um mês de férias, eu estava de férias e hoje estou retornando. Que é Deus poder estar aqui mais uma vez, nesse domingo, primeiro domingo de agosto, onde, além de estarmos retornando a nossa maratona de ensino bíblico na Escola Bíblica Dominical. Hoje à noite, às 18 horas, teremos o nosso grande culto de louvor e adoração a Deus com a administração da ceia do Senhor. E também estará pregando hoje Marcos Libório, presbítero da igreja Bola de Neve, certo? Vamos orar. Deus bondoso, como é bom estar aqui nessa manhã na tua casa para poder aprender a tua palavra através da Escola Bíblica Dominical. Te agradecemos pela vida desses teus servos que estão sempre vindo aprender a tua palavra. Pedimos que o Senhor os abençoe grandemente. Como sempre a gente faz no domingo, apresentamos essa caixa com o nome de pessoas que precisam ser alcançadas pela mensagem do Evangelho. Pedimos que o teu Santo Espírito use os teus servos para que leve uma mensagem através do testemunho de vida e que também o teu próprio Santo Espírito trabalhe nas mentes e corações dessas pessoas para que se convertam e venham congregar em uma igreja. Pedimos também pelo culto da noite que seja marcado pela tua presença. Tudo isso nós colocamos diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Então, retornando à nossa rotina aí da Escola Bíblica Dominical, acho que nós já paramos na apostila, naquela página que começa o exemplo de Paulo, né? Nós temos uma página aqui que tem esse gráfico, né? E virando a página, temos lá o exemplo de Paulo, né? Que a gente está falando do capítulo 2, não é isso? A Márcia sabe que era nota dura. Aluna eficaz. Pegaram aí? Todo mundo pegou a visão? Então vamos lá. Então, o capítulo 2, Paulo aqui vai trabalhar alguns aspectos. Aqui na apostila nós temos o exemplo que Paulo oferece, contém um imperativo ético. Ele diz, tenham em si a mesma disposição mental que caracterizava Jesus, o Messias. O objetivo de Paulo a descrever a humilhação histórica de Cristo e revelar a sua futura exaltação é reforçar o ensinamento do próprio Cristo sobre a humildade como caminho para a verdadeira grandeza. Então veja que Paulo mostra o exemplo de Jesus, mas de uma forma imperativa, né? Uma ordem para a igreja de Filipos. Olha, tenham a mesma postura, sigam o exemplo, pratiquem, né? Ele fala, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então ele mostra o exemplo de Jesus e fala, vocês devem imitar. Vocês devem fazer isso. E aí, quando ele fala, tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, as pessoas podem falar, mas não dá. Jesus é imitável. E de certa forma, ele é mesmo, né? Mas Paulo vai mostrar que, embora seja difícil, isso é possível. Por quê? Ele vai mostrar que Jesus cumpriu tudo isso na qualidade de homem. Se fosse da qualidade de Deus, não, esquece. Não havia. Paulo até ia esquecer de falar isso, imitem, né? Mas ele fala, imitem ele. Porque ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se. Então Paulo fala que ele viveu aqui na face da terra, embora sendo Deus, viveu como homem. Ele abriu mão de todos os seus atributos e viveu como homem. E nós, como homem, podemos seguir o exemplo dele. Se ele, como homem, venceu as tentações, venceu as dificuldades, nós, como homem, também podemos vencer, certo? Então, Paulo dá esse exemplo e, ao mesmo tempo, faz um convite imperativo, uma ordem. Faça o mesmo de Jesus. Continuando, segundo parágrafo. O ensinamento sobre kenosis de Cristo. O que é kenosis? É uma palavra grega que fala auto-esvaziamento. Então, Jesus se auto-esvaziou. Não quer dizer que ele ficou nulo, sem sentimentos, sem vida. Não. Ele anulou os seus atributos divinos e continuou vivendo como homem. Então Paulo começa, o ensinamento sobre a quinose de Cristo tem sofrido grandes abusos e tem sido utilizado para dizer coisas contrárias à ortodoxia. A ortodoxia é a verdade bíblica, tá, gente?
as palavras, a si mesmo se esvaziou, descreve não uma perda ou decréscimo da essência de Cristo, mas uma suspensão voluntária da manifestação gloriosa de tal essência. Elas também se referem à sua condescendência em compartilhada fragilidade humana e sua suspensão voluntária do uso independente dos seus atributos divinos. Deixa eu tentar mostrar isso para vocês numa ilustração. Veja, Paulo não está dizendo aqui que Jesus perdeu a sua divindade, deixou de ser Deus. Não. Ele está dizendo que ele abriu mão dos atributos de Deus. Para a gente exemplificar, você já assistiu o filme lá, o príncipe, o pedreiro, a princesa, né? Pessoas que têm lá, são príncipes, herdeiros, mas que têm todos aqueles benefícios, mas que acabaram se disfarçando de mendigo, de pobre, vivendo, né, a vida comum no dia a dia, para entender como que era a vida fora do palácio. Já assistiram um filme assim? Então veja bem, imagine lá o príncipe que está lá no palácio com todas as mordomias, todo mundo é assim, aí ele se disfarça, sai do palácio e começa a viver como um ser humano qualquer, para enfrentar as dificuldades da vida. E aí eu digo, ele deixou de ser príncipe? Não, ele continua sendo príncipe para que ele quiser, ele volta, né? E mesmo alguém encontrar lá, pegar lá a identidade, eu sou príncipe. Mas ele está abrindo mão de todos os benefícios lá do palácio para viver como os súditos do reino lá no dia a dia. É basicamente isso que Jesus fez. Ele abriu mão de todos os atributos divinos e veio viver como homem, para não apenas entender a fragilidade humana, porque Deus sabe, certo? Mas para mostrar para o homem da sua fragilidade de que é possível enfrentar e vencer o pecado, e de que é possível enfrentar todas as tentações e ser obediente à palavra de Deus e ser obediente a Deus. É isso que Paulo está querendo mostrar aqui, certo? Continuando. A ênfase mais importante cai na abnegação de Cristo ao assumir o papel de servo. Muito obviamente um reflexo de suas próprias palavras, quando ele diz em Marcos 10, 45, quando ele fala: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Veja que eu usei a palavra aqui, o termo abnegação, porque eu lembro que tinha uma pessoa que passou aqui por a igreja que ela dizia assim: a gente tem que se anular, tem que anular o eu. Nenhum de nós tem que se anular. Existe uma diferença entre anulação e abnegação. Abnegação é que eu estou negando aos meus direitos, mas eu não estou perdendo os meus direitos, certo? Anular é quando eu estou anulando tudo. Então, quando a gente anula um documento, anula uma compra, anula um contrato, aquilo deixou de existir. Agora, abnegar é diferente. Eu estou abrindo mão, embora eu tenha o direito. Então, é isso que Paulo está mostrando aqui, o próprio Jesus mostrou. Se tais fossem as atitudes em Filipos, a igreja seria capaz de vencer tanto a luta interna quanto a pressão externa. O desejo por um lugar de honra devia esperar pelo tempo de Deus, faltou aí, né? Um S, tal como acontecera com Jesus o Messias. Paulo está dizendo: olha, não procure ter posto, não procure ser aplaudido, porque um dia isso vai acontecer naturalmente, vocês serão glorificados, vocês estarão no céu, vocês vão receber todo o prêmio, toda a glória. Mas agora não, espere um momento, assim como Jesus. Ele vai mostrar, veja o que ele diz lá no capítulo 2, no versículo 5. Ele começa mostrando que Jesus se humilhou e se diminuiu, mas que no final Deus o exaltou, que todo mundo pôde observar essa exaltação. Então tem muito crente que quer ser exaltado, mas não quer ser humilhado. Antes da exaltação, a gente tem que passar pelo degrau da humilhação. É isso que Paulo mostra aqui, certo? Continuando. O terceiro ciclo de exortação, exemplo, capítulo 2, versículo 12 a 30, precisa ser relacionado à menção de bispo e diácono. Bispo aqui é a figura do pastor, tá, gente?
Lá no Novo Testamento, bispo, presbítero, pastor, ancião, se refere ao líder da igreja que é o pastor. Né? E diácono vocês conhecem. Né? Então, evidentemente, alguns filipenses se recusavam a obedecer à liderança estabelecida e murmurando abertamente contra ela. A exortação de Paulo é que o desenvolvimento da salvação de uma pessoa, isto é, o crescimento cristão, dependia de se perceber a mão soberana de Deus nas circunstâncias. Ó, versículo 12 a 13, que precisa ser relacionado ao capítulo 1, versículo 6. Né? Olha, desenvolva a vossa salvação. De se manter uma atitude de alegria no serviço, para que a sua vida comunitária fosse luz numa sociedade perversa. Uma alusão interessante às palavras de Jesus no Sermão do Monte e as palavras de Moisés no seu cântico, Deuteronômio 32:5. Alguém lê aí Deuteronômio 32:5? E no Sermão do Monte Jesus fala que nós temos que ter o sal da terra e a luz do mundo. Deuteronômio 32:5. É o quinto livro da Bíblia. Né? Procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. Então, a geração perversa que deixou de brilhar, deixou de mostrar a glória de Deus. Tá? Bom, continuando. Os dois exemplos de serviço alegre e desinteressado são os de Timóteo, capítulo 2, versículo 19 a 24, e Epafrodito, capítulo 2, versículo 25 a 30. Então, veja, Paulo começa a mostrar esse exemplo de humildade, ele começa a mostrar Cristo. Aí, como eu disse, as pessoas podiam dizer lá da igreja de Filipe, mas ele é Deus, Paulo fala, mas ele se esvaziou. Mesmo assim, não há ninguém que consegue chegar ao patamar dele. Aí Paulo baixa o nível e fala assim, estou eu aqui, olha para mim. Paulo, mas você é diferente, você foi escolhido, você é um apóstolo, você encontrou Jesus no caminho de Damasco, é diferente. Paulo fala, olha, na igreja de vocês tem um também que é exemplo, Epafrodito. O que Paulo está dizendo? Não tem desculpa, gente. Se vocês estão achando que não conseguem alcançar porque Jesus está superior, tem eu que sou ser humano também. Mas eu sou líder. Tem Epafrodito que está na igreja de vocês, que é um homem conforme vocês. Então Paulo mostra esses três exemplos aí. Tá? Ele vai falar também de Timóteo, tá, gente? O valor de Timóteo era conhecido pelos filipenses por meio do seu ministério com Paulo em Filipos. A medida do seu serviço era o de amor filial e o alvo do seu ministério era o avanço da causa de Cristo e não lucro pessoal. Então Paulo está dizendo, olhem para Timóteo. Eu trato ele como um filho, ele me trata como um pai. E vocês da igreja também devem ter esse relacionamento aí de filiação, de irmandade, de família. E Timóteo, na qualidade de líder, porque ele não está buscando lucro, não está buscando aí aplauso, ele está aí para servir. Então Paulo mostra que a liderança tem como esse predicativo, esse predicado serviço, e que isso também devia fazer parte na vida dos crentes de Filipos, servir. A implicação de Paulo era que Timóteo, o qual ele esperava enviar para Filipos, era um exemplo digno e um líder a ser seguido, até que o próprio Paulo viesse. Capítulo 2, versículos 24. Então, vamos ver esses blocos aqui, gente. Na Bíblia, abra lá. Eu deixei minha outra Bíblia, tinha tirado as coisas do carro e peguei essa aqui na outra versão, não tem problema. Vamos lá para Filipenses capítulo 2. Então veja que ele começa, falando sobre Jesus, que a gente já tratou, até o versículo 11. Ele começa especificamente no versículo 5. Tenho a mesma atitude demonstrada por Cristo. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo,
assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então, os seres humanos, principalmente os judeus religiosos, né, e os humanos acharam: esse Jesus, que Deus é esse? Que líder é esse? Que Messias é esse? Que morreu pendurado numa cruz? Então, seria motivo de, como Paulo fala, escândalo para os gregos e vergonha para os judeus. Mais ou menos isso. Aí Paulo está mostrando: olha, embora o mundo pensasse isso, mas veja que no tempo certo Deus o exaltou. A morte não o venceu. Ele ressuscitou. Ele está sentado de Deus, ao lado de Deus, numa posição privilegiada. Embora hoje o mundo não reverencia Ele, mas vai chegar um dia que todo joelho vai se dobrar perante Ele e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que a gente aprende com isso? Que nós não temos que ficar procurando aplauso humano. Nós temos que, como Deus nos mostrou através de Jesus, mostrar a nossa humildade e a nossa obediência a Deus. E no tempo certo, Deus vai nos exaltar, vai mostrar para as pessoas quem nós somos. A igreja também vai ser exaltada e glorificada. Quando esse mundo aqui entrar em colapso, que a igreja for arrebatada, depois essa mesma igreja virá com Jesus para encerrar a grande tribulação lá no Monte das Oliveiras, na Batalha do Armagedon, que a gente já aprendeu aqui. Então Paulo mostra o exemplo de Jesus. E agora ele continua a partir do versículo 12, mostrando outros exemplos. Ó. Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que eu estou longe, é ainda mais importante que o faça. Trabalhe com afinco a sua salvação. Obedecendo a Deus com reverência e amor. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Façam tudo sem queixas, nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpada como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando-me a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. Eu quero que todos vocês participem dessa alegria. Sim, alegrem-se e eu me alegrarei com vocês. Então, Paulo acabou de dar o exemplo de Jesus, agora ele dá o seu exemplo. Ele fala: eu estou no meio de vocês, a minha alegria é ver vocês crescendo, o meu desejo, a minha luta é para que vocês cresçam. E ele vai dizer, olha, versículo 17, eu vou me alegrar mesmo que eu perca a minha vida. Mesmo me entregando a Deus como oferta derramada. Da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. Ele está dizendo, Jesus também morreu. Ele está dizendo, mesmo que eu morra por causa do Evangelho. Paulo sabia que ia morrer, né? Ele está dizendo, mesmo que eu morra por causa do Evangelho, eu estou contente porque estou fazendo a vontade de Deus. E como Paulo está mostrando, que servir a Deus não é para nós motivo da gente ficar querendo aplauso, porque o mundo não vai aplaudir, o mundo vai jogar pedra. E ele está dizendo, ó, e mesmo que acabe morrendo, estou fazendo a vontade de Deus. Isso que é importante, porque no tempo certo, Paulo sabia que seria glorificado. E ele quer que os crentes de Filipos não abandonem o Evangelho por causa das lutas externas e internas, que fiquem firmes. Não procurem aplauso humano. Por que Paulo está dizendo isso? Lembra que nós falamos no começo? Porque a cidade de Filipos era uma colônia romana. As pessoas se achavam mais poderosas do que os outros. Paulo não quer que isso
domine os crentes de Filipos. Eles querem que o crente de Filipos mantenha a humildade, certo? Agora Paulo vai baixar um pouco o nível e vai falar de Timóteo e depois aqui de Epafrodito. Ele começa no versículo 19. Antes, porém, vamos dar uma pausa. Já está um mês aí sem vocês ganharem bala, né? Hoje tem bala aí, 2 para cada aí, o casal que reparte tem direito a 4, certo? A gente vai ler agora do 19 em diante, do 19 até o 24, Paulo vai falar de Timóteo, e depois do 25 em diante, Paulo vai falar de Epafrodito. E você que está nos assistindo aí pelo canal do YouTube, se você quiser abençoar o nosso ministério da Igreja Batista de Média, você pode nos mandar uma oferta através do Pix. CNPJ da igreja é 44288-645-0001-47, né? Não esqueça de nos avisar, mandar o comprovante para a gente passar para o nosso tesoureiro, para a contadora, para depois prestarmos conta para os membros da igreja. Obrigado, João. Então vamos lá na Bíblia, versículo 19 em diante. Paulo diz o seguinte, ó: se for da vontade do Senhor Jesus, espero enviar-lhes Timóteo, enviar-lhes ele em breve para visitá-los. Assim ele poderá me animar, contando-me notícias de vocês. Então Paulo está dizendo, ó, eu vou mandar alguém aí que eu confio, e ele vai mandar notícias minhas e vai trazer notícias de vocês, e isso vai me animar. Lembre-se que Paulo está preso, tá, gente? E ele continua, versículo 20. Não tem ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Então Paulo está colocando Timóteo como exemplo de abnegação, exemplo de compaixão, de companheirismo, de honestidade. Então, cheio de predicar. 21. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmo e não com o que é importante para Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo provou seu valor. Como filho junto ao Pai, ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas. Mais uma vez, ele fala assim, ó, vocês sabem que tem muito líder que só querem aplausos para si, querem cifras, querem buscar fama, se preocupam só com eles. Timóteo é diferente. Timóteo se preocupa com vocês podem ter certeza. E eu sei disso porque ele me serve como se fosse um filho. O nosso relacionamento é como pai e filho. Então, Timóteo tinha credenciais e Paulo sabia disso. Por isso que Paulo confia e manda Timóteo para lá. Continua. Versículo 23. Espero enviá-lo assim que souber o que me acontecerá aqui. E tenho confiança no Senhor de que em breve eu mesmo irei vê-los. Então Paulo está dizendo, tenho confiança que vou um dia ir ver vocês. Mas enquanto isso, vou mandar Timóteo. É como se fosse o meu representante. Na verdade, eu é. Agora, no versículo 25, Paulo vai mostrar outro exemplo que estava na própria igreja de Filipos. Epafrodito. Lembra, gente, que esses exemplos, Paulo, Timóteo, Epafrodito, são exemplos de humildade e mostrando que essa humildade começa lá com Jesus. Né? Então, Paulo começa lá de cima e vai baixando, até chegar na igreja de Filipos, que agora é Epafrodito, versículo 25. Enquanto isso, ou seja, enquanto Timóteo não vai, enquanto eu não puder ir, penso que devo enviar-lhes de volta Epafrodito. Ele é um verdadeiro irmão, colaborador e companheiro de lutas, que também foi mensageiro de vocês para me ajudar em minha necessidade. Paulo está dizendo, mandar de volta, por quê? Lembra que eu falei no começo, gente? A igreja de Filipos tinha mandado Epafrodito. Era uma espécie de diácono lá na igreja. Foi até onde Paulo estava, em Roma, levar mantimento para Paulo, levar dinheiro, saber como Paulo estava. E muito mais do que isso, Epafrodito estava doente. Mas Epafrodito não falou assim, manda outro, estou doente. E lembra, gente, naquele tempo não tinha avião, não tinha Uber, não tinha táxi, não tinha carro, aquelas navios à vela, né? Então, camelo, viação
canela mesmo, e Epafrodito doente, fui lá. E Paulo fala assim, eu podia segurar um pouco mais aqui, né? Mas eu penso que é melhor pedir que ele volte aí. É isso que Paulo está dizendo aqui. Versículo 26. Ele deseja muito vê-los e está angustiado, porque vocês souberam que ele esteve doente. De fato ficou enfermo, e olha gente, a gravidade da enfermidade, e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele e também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza atrás da outra. Paulo fala, Deus teve compaixão, teve misericórdia para Epafrodito, curou ele. Mas ao mesmo tempo teve compaixão de mim, porque Paulo está dizendo, se ele tivesse morrido, eu ia me sentir culpado, eu ia me sentir pesado, porque ele veio aqui para me socorrer doente. Mas Deus interviu, curou ele, está melhor, por isso eu vou mandar ele de volta. Aí ele diz no 28, por isso estou ainda mais ansioso para enviá-lo de volta, pois sei que vocês se alegrarão em vê-lo, e eu não ficarei tão preocupado com vocês. Olha, gente, a gente lê esse versículo, parece que não tem nada de novo, de espetacular. Mas presta atenção novamente nesse versículo 28. Por isso estou ainda mais ansioso para enviá-lo de volta, pois sei que vocês se alegrarão em vê-lo. Presta atenção, a igreja se alegrar com a vida de uma pessoa. Isso nos leva a refletir. Quais são os sentimentos que eu gero na vida da igreja? A igreja, quando olha para mim, se sente alegre ou se sente triste? É algo para a gente pensar. Porque geralmente a gente colhe o que planta, né? Nem sempre isso, né? Porque a gente sabe que tem pessoas ingratas, né? Mas imagine, você está numa igreja, se a maioria da igreja não gosta de você, será que o problema é a igreja ou é você? Agora, se a maioria da igreja gosta de você, opa, maravilha. Paulo está dizendo, eu sei que vocês vão ficar alegres quando o Epafrodito voltar. Então, a nossa postura deve ser essa. Olha, se eu chego na igreja, já tem bastante gente. Quando eu entro, como é que as pessoas vão me receber? Com alegria ou com tristeza ou com aquele olhar? Misericórdia. Porque às vezes, olha, aquele ali é uma bênção. Né? Lá vem aquele abençoado. Né? Veja a diferença. Paulo está dizendo que Epafrodito causava alegria na igreja de Filipos. Então, mais uma vez a pergunta: quais sentimentos nós temos despertado nas pessoas a quem nós convivemos? E principalmente aqui na igreja. Continuando, né? 29. Recebam-no com grande alegria no Senhor e dê-lhe a honra que ele merece. Paulo está dizendo, não apenas se alegre, mas honre ele. Aprenda a dar honra para as pessoas. A Bíblia fala, né? A quem merece honra, honra. E às vezes a gente esquece disso, né? Paulo está dizendo, honre ele. Honra. Pois arriscou a vida pela obra de Cristo. Esteve a ponto de morrer enquanto fazia por mim o que vocês mesmos não podiam fazer. Né? Paulo não está criticando, está dizendo, vocês todos não podiam vir aqui. Mas ele veio em nome de vocês. Então, deem honra a ele, ele merece. Veja que coisa, arriscou a vida, gente. E aí fica mais uma pergunta, né? O que a gente tem arriscado para a proclamação do Evangelho? Às vezes a gente não quer abrir mão do nosso tempo, do nosso conforto, né? Epafrodito abriu mão do tempo, do conforto e até da própria vida. Ele sabia que podia morrer. Por isso Paulo o elogia aqui e diz que ele é motivo de ser honrado. Certo? E depois Paulo vai começar o capítulo 3. Vamos voltar para a nossa apostila lá no último parágrafo. Epafrodito é apresentado como um exemplo de genuína preocupação pelo bem-estar emocional e físico dos outros. Ele incorporava os atributos que Paulo exigia lá em capítulo 2, versículos 1 a 4.
que ele pede para a igreja? Só que haja em vós os membros entranháveis de misericórdia, de afeto e compaixão. Paulo fala, tudo isso está na vida de Epafrodito. Sua dedicação a ponto de arriscar a vida ao ministério que a igreja lhe confiara, capítulo 2, versículo 30, e sua preocupação com a igreja, versículo 26, merece os mais altos elogios de Paulo à igreja. E a igreja também devia lhe dar tratamento VIP. Alguém sabe o que significa VIP? O que é VIP? É mais caro? Com certeza, né? VIP é uma expressão inglesa, né? Very important people. É uma pessoa muito importante, uma pessoa verdadeiramente importante, né? Rico, tratamento VIP. Este parágrafo ganharia importância se Epafrodito tivesse sido um dos líderes em Filipe. Mas não há evidência tradicional que o sugira, né? Então, como eu falei, talvez ele fosse uma espécie de diácono, um membro qualquer. Mas não foi nenhum pastor, né, como a gente usa hoje na igreja batista, nem um vice-moderador, mas era um exemplo. Então, isso o que nos mostra? Que para servir, para ser fiel a Deus, para ser exemplo, a gente não precisa ter cargo, não precisa ter função. Qualquer um de nós aí pode fazer diferença, porque Deus espera isso de qualquer um, certo? Continuando, o capítulo 3 contém o severo aviso de Paulo contra o perigo representado por mestres judaizantes que se infiltravam na igreja em Filipos. Então, esses mestres judaizantes eram aqueles, os religiosos, os sacerdotes, os escribas, aquelas pessoas que perseguiam Paulo de cidade em cidade. Achavam que eles eram que tinham conhecimento de Deus, religiosos, e que Paulo estava totalmente errado. Então, quando Paulo passava por uma cidade, pregava o evangelho, ganhava pessoas, quando Paulo saía, eles iam lá tentando falar, está tudo errado, esse camarada não é apóstolo, não é assim, ele está contrariando a lei de Moisés. Então, Paulo dá uma dura nesses e orienta a igreja de Filipos para saber lidar com esses falsos mestres judaizantes, né? O tom altamente emocional da passagem e o vocabulário diferente indicam que esses não são os mesmos indivíduos que Paulo falou no capítulo 1, visto que aqueles eram considerados irmãos, enquanto esses são classificados como cães. Então, olha, presta atenção, Paulo está falando, existem irmãos na igreja e que não cresceram o suficiente, que ainda estão lá no bebê espiritual, que não alcançaram o nível de maturidade, que ainda não aprenderam, que ainda, às vezes estão dando trabalho, mas ainda são irmãos. Agora Paulo chama isso de cães, que são hereges, que são falsos mestres, e que podem destruir uma igreja. E principalmente esses hereges vão pegar esses que Paulo fala, irmãos que são fracos na fé. Então Paulo tem que ter cuidado com isso. O grande objetivo do apóstolo é dizer que Cristo é suficiente como a base da santificação e que os filipenses deviam viver a vida dele. Paulo, como exemplo adequado, em vez de seguir e ver a vida dele, Paulo, como exemplo adequado, em vez de seguir os falsos mestres. Então Paulo está dizendo, olhem para a vida deles e olhem para a minha. Eles estão ensinando uma coisa, mas vê se eles vivem. Agora, eu estou ensinando, vocês veem que eu vivo o que eu estou ensinando. Então, olhando isso, o caráter e o ensino, o que é melhor seguir? Eles ou eu? Então, com certeza seria Paulo, né? A preocupação de Paulo é que os filipenses se beneficiem plenamente do seu relacionamento com Cristo. Mas isso seria impossível se ele se entregasse às exigências da circuncisão dos judaizantes. Capítulo 3, versículo 1 a 3. A realidade na religião é encontrada apenas numa dependência exclusiva de Jesus Cristo, sem nenhuma provisão para a confiança e mérito humano. O termo grego, sarx, que significa carne, é mais do que a natureza humana, refletindo também tentativas humanas de ganhar a aceitação divina, como no versículo 3.
Então, gente, esses líderes judaizantes queriam o seguinte, ó, que as pessoas que haviam se convertido, que não fossem judeus, seguissem a lei de Moisés. E o requisito principal é fazer a circuncisão. Todo mundo sabe o que é circuncisão, né, gente? É aquela operação de fimose. Era uma marca distintiva dos judeus. Para eles, aquilo era mais importante do que tudo. Paulo está dizendo, olha, circuncisão não é nada. Vocês não precisam fazer isso, vocês não são judeus. O importante é vocês mudarem de vida. Agora, vejam esses que estão ensinando a circuncisão. Vejam se eles mudaram de vida. Eles crucificaram Jesus, o Mestre, aquele que eu dei como exemplo maior. E eles estão aí em busca disso, mostrando que a salvação é alcançada através do mérito humano. Isso não é verdade, não é mérito humano. A salvação é alcançada pelo que Cristo já consolidou na cruz. A gente só tem que aceitar aquilo. A gente não precisa fazer mais nada para ser salvo. Agora sim, uma vez sendo salvo, a gente vai brigar pela nossa salvação. Como ele diz lá no versículo 13, né? Desenvolvei a vossa salvação. Versículo 6 também. Desenvolvei a vossa salvação. Né? Mas vocês são salvos. Vocês não precisam ficar aí cumprindo esses requisitos da lei mosaica, que é a circuncisão e outras coisas. Então Paulo está querendo dizer, gente, que o Evangelho é simples e que a gente não vai conquistar o coração de Deus pelo nosso mérito. É Deus que conquista o nosso coração através de Jesus. Nós temos que simplesmente obedecer o que Ele pede e servir. Esses seres humanos que estão aí exigindo isso, eles acham que isso é mérito humano. Paulo está dizendo, esqueçam isso, tá bom? Aula que vem a gente continua, tem muito mais coisa para a gente aprender aqui no capítulo 3. Quero agradecer a presença de vocês e mais uma vez fazer um convite para estarmos hoje à noite para o nosso culto de louvor e adoração a Deus e a celebração da ceia do Senhor. Que Deus abençoe, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Ebenezer, igreja que se importa com você. Amém. Até a noite às 18 horas.